Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Corporate Business. O Corporate Business, como sabe, é um programa que o José Pedro Farinha, que está ali, costuma dizer que é a melhor informação financeira e fiscal. Isto é um bocadinho presunçoso, mas enfim, nós somos presunçosos porque somos bons. O ponto é esse. Ora bem, como sabe, todos os meses estamos aqui para analisar questões relevantes, precisamente nesta área, informação financeira e fiscal. O que é que vamos falar hoje? Eu já lhe vou dizer. Para já, vamos ao Vox Pop. Venha daí. Sim, conheço e temos presenciado já muitas ações, desde que se fala do ESG junto às empresas, e ela vai muito além, do que é o impacto ambiental e o impacto social. Ou seja, há aqui três grandes frentes, nomeadamente a parte da competitividade, da reputação e a própria sustentabilidade, mas isto a longo prazo. Relativamente à competitividade, nós temos aqui empresas com práticas ESG que têm uma maior e vão ter uma maior capacidade para atrair os investidores, porque acabam por demonstrar um compromisso e uma confiança a longo prazo, e a adoção dessas práticas também incentiva a inovação em novos produtos, nos próprios processos das empresas. Há que reinventar também os modelos de negócio e integrar o próprio ESG. E isso vai tornar mais sustentáveis e vai também melhorar a eficiência própria operacional. Há outro ponto aqui também que é a atração de talentos, ou seja, hoje em dia os jovens, as novas gerações, os consumidores, os colaboradores, já têm uma grande preocupação com este impacto ambiental e social nas empresas. E para atrair esses talentos, há que também as empresas já começarem com essas iniciativas e a priorizar o ESG nas próprias empresas. A cadeia de valor, ou seja, quem não tem práticas ESG, as grandes não vão querer trabalhar com as pequenas e acabam por sair da própria cadeia de valor. Há aqui um exemplo que é os bancos, ou seja, as próprias análises de risco atualmente estão a incluir critérios ESG para a própria avaliação, fiabilidade e sustentabilidade a longo prazo. Outra situação que origina tudo isto é a própria reputação da marca, ou seja, realmente nós empresas serão reconhecidas no mercado e serão empresas de confiança se acabarem por, e vão ter que mais cedo ou mais tarde, integrar as práticas ESG e principalmente comunicá-las, porque há muitos que já o fazem e acabam por não comunicar. Por isso, relativamente a esta implementação do ESG, sim, há vantagens, vai proporcionar um crescimento no próprio negócio e sem dúvida que mais cedo ou mais tarde todos vamos estar no mesmo caminho e todos vamos ter práticas, até para partilhar boas práticas da ESG. Bom, como você já percebeu, o ESG está na moda. Eu tenho algumas dúvidas, mas como a lei é o que é, a gente tem que cumprir, não é? E como dizia ali a Teresa Esteban, da Rede do Empresário, como as regras existem, as empresas vão ter que as cumprir. Mas não sei se você já reparou, mas nós estamos numa fase diferente de olhar para os negócios. Um bocado a onda nova que está a criar no mundo. Pode ser que isto também acabe por ser afetado, mas até lá a gente vai cumprir. Ora, como sabe, nós colocamos sempre aqui uma questão para você poder votar. E a questão de hoje é: conhece as vantagens que a implementação do ESG proporciona aos negócios? Ora, este é o tema de hoje. José Pedro, porquê é que escolhemos isto? Então, obrigado por estarem connosco. José Pedro Farinha, já sabe, é o diretor-geral da Betocnet. Nós temos hoje também, como temos sempre, a Isabel Cipriano, presidente da Apotec, e hoje temos ali como convidada a Filipa Moita, também da Rede do Empresário. Já lá vamos a ela. José Pedro. Muito bem. Este é o primeiro programa deste ano e estamos numa altura em que as empresas preparam o relato sobre o relatório de gestão, sobre as suas contas e felizmente, e nós temos falado muito disso, cada vez mais há esse empenho das empresas de divulgarem o que é que andam a fazer. E o ESG, não sei se é uma moda, se veio para ficar, mas de facto... Não sabemos ainda. Não sabemos ainda, mas de facto é uma componente importante desse relato. Sim. Portanto, até porque, como a própria Teresa disse... disse... Agora deixa-me só sossegar os telespectadores. Eu não estou a dizer que isto não vai acontecer. A única dúvida aqui é, nós como quando fazemos análise, porque é a nossa missão de interpretar a realidade económica para quem nos está a ver, é dizer assim, isto é o que existe agora.
Não sabemos se irá ficar no tempo exatamente como está, até porque, como já percebemos, esta revolução conservadora e também na área empresarial que nós estamos a assistir no mundo pode vir a mudar algumas coisas. É só para isso que estamos a alertar as pessoas. Agora, temos que cumprir tempos, as empresas têm que cumprir isso. Sim, sobretudo, eu acho que o segredo já não é a alma do negócio. É o que temos falado muito aqui. E no que diz respeito às práticas da ESG, pelo contrário, quanto mais e melhor divulgarmos, mais e melhor vamos estar reconhecidos no mercado. Como marca, a Teresa imagem, disse, marketing. Como a Teresa disse, a marca vai ter melhor reputação, vamos conseguir atrair melhor talento, vamos conseguir melhor financiamento e, claro, que o fator preço será sempre muito importante, mas aí cabe a decisão do stakeholder, não é? O papel da empresa será divulgar sobre as suas práticas ESG para que o mundo as conheça. E nada melhor do que, nesta altura do ano, as empresas pensarem no que é que fizeram no ano passado, porque vão relatar o que fizeram e vão também identificar oportunidades de melhoria para fazerem melhor este ano e para que o próximo relato seja melhor. Por outro lado, e numa visão muito egoísta, eu acho que temos uma excelente oportunidade para contabilistas e auditores, porque nós somos os verdadeiros conselheiros das micro e pequenas empresas e também nesta matéria sobre o relato, somos nós que conseguimos fornecer os elementos necessários, os elementos financeiros, obviamente, os elementos necessários para que os empresários possam pensar no relato. E também somos nós que muitas vezes os podemos ajudar a perceber quais as melhores ferramentas de relato e como interpretar as normas que ainda estão um pouco confusas e complexas. No fundo, o que estás a dizer é os contabilistas e quem trabalha nisto serve de conselheiro, de consultor mesmo das empresas, não é? E pode ajudar nesse processo. Filipa, bem-vinda ao programa. Obrigada. A Filipa é responsável de marketing, aliás, faz parte da equipa responsável de marketing da Planbel e é também da rede empresária. Certo? Exatamente. Filipa, estamos perante uma moda ou é algo que veio para ficar? É algo que veio para ficar definitivamente. E, se a Filipa diz, acredito, está bem. Se a Filipa diz, acredito. Sim, eu acho que veio mesmo para ficar, porque é urgente as empresas começarem a trabalhar ou continuarem a trabalhar neste caminho da sustentabilidade. Não só por causa da legislação e por causa de existirem estas regras emanadas pela Comunidade Europeia, mas porque faz parte do negócio e cada vez mais, tal como a Teresa referiu e o José Pedro também, os próprios consumidores estão cada vez mais atentos a estas práticas e são cada vez mais críticos nas suas escolhas mais ou menos sustentáveis. Mas vocês sentem isso? Sim. Sim, cada vez mais. Aliás, as marcas têm apostado muito em comunicar sustentabilidade. Claro que há depois aqui, por vezes... Filipe, eu percebo que as marcas têm apostado em comunicar sustentabilidade. A minha dúvida é se os clientes, os consumidores, estão tão sintonizados e tão exigentes nessa matéria. Ainda há um caminho grande a percorrer. Deixa-me dar um exemplo. Está a ver o que é que está a acontecer no setor automóvel? Durante 10 anos, a União Europeia achou, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia achou que sabia mais dos consumidores. E tramaram uma indústria de combustão no setor automóvel. Mas tramaram-na literalmente. E entregaram a liderança ao outro lado do mundo. A minha dúvida é se nós não estaremos aqui perante um hype de autoridades que legislaram, mas tenho uma dúvida, é se o consumidor está tão interessado e tão atento a isto como estão quem faz as leis. É preciso ainda haver um grande investimento na parte da educação para estas escolhas sustentáveis. Ora bem. Muitas vezes, qual é o problema? É que analisamos só uma das partes do ciclo de vida do produto e não toda a cadeia de valor, que vai desde o design do produto até à fase em que ele se transforma em resíduo e o que segue daí para a frente, incorporação de matérias-primas secundárias, etc. Portanto, temos que analisar todo o life cycle do produto. E, na maior parte das situações, nós apostamos só numa das partes desta cadeia e depois a mensagem é desenvolvida com base nessa parte muito redutora do que é o impacto ambiental, económico, social daquele produto no planeta, porque estamos a falar do planeta, não é? Portanto, temos de ter uma visão um bocadinho mais macro do impacto de todas as nossas escolhas diariamente. Isabel, e o que é que a Apotec tem a dizer sobre ESG e sustentabilidade? Bom dia. Peço desculpa, isto hoje está um registro de quem está pronta para cantar o fado. Isabel apanhou muito calor de lareira e, portanto, travou-lhe a garganta. Vamos lá ver. ESG, se calhar as pessoas que nos acompanham estão a pensar o que é que eles estão para ali a falar do ESG. Olha, eu vou dizer uma coisa, em alguns sítios, quando eu falo em ESG, é aqui, ninguém sabe o que é. É a sigla em inglês para uma coisa que é engraçada, portanto, que é Environment, Social e Governance. Eu costumo dizer em português, quando falo nisso aos miúdos, que é gestão para as pessoas e para o ambiente. Pois. Portanto, vamos ler ao contrário. Porque o princípio da... Vamos dizer,
fala-se, bem, isto não vai lá por imposição legal, vai lá por uma consciência. É educação. Educação. E hoje, estava-vos a ouvir, eu estava a pensar, já há uns 4, 5 anos que nós na associação sentimos, nós temos uma bolsa de emprego, em que as pessoas já selecionam o tipo de entidades para onde querem trabalhar nesta área. Sobretudo ao nível de gabinetes, ao nível de consultores, se têm ou não determinadas práticas sociais. Isto faz-nos... Eu tenho ouvido algumas empresas dizerem isso também. Faz-nos pensar. Portanto, quando se falava em consumidor, o consumidor aqui não é só o consumidor final. Os recursos humanos faz quem parte trabalha. também da cadeia do consumidor, destas normas. Se nós formos pensar, o que é que isto implica? Nós, na associação, desde 2017, que fazemos relato ambiental. Porque a mudança de instalações, portanto, foi a necessidade que fez surgir, a necessidade de depois reportar isso para os associados. Portanto, tomam-se decisões que é preciso dar conhecimento e é preciso que os utentes, neste caso os associados, valorizem essas decisões. Eu estou a dar o exemplo da associação, podemos transpor isto às várias empresas. Outra coisa que se fez. A informação não financeira é cada vez mais importante e às vezes temos falado nisso. Imagine. Fala-se muito na sustentabilidade, mas não é só do ambiente, é a sustentabilidade económica das empresas. Quais são as empresas que no relatório de contas destacam a rúbrica de recursos humanos para além do número médio de trabalhadores? Pronto. Outra questão. Em caso de pandemia, tivemos uma recente, em caso de um cataclismo, em caso de uma fatalidade, aquela entidade tem que fechar, os direitos dos trabalhadores estão assegurados? Isso são contas, são rúbricas. Isso impacta a viabilidade. Vou dar um exemplo. O caso da INAPA. Meses antes, os auditores tinham certificado a sustentabilidade e a continuidade da empresa. Está a ver. 4 ou 5 meses depois. O que quer dizer que, em termos de relato, algo em grande falhou. Estas normas impactam informação financeira. E informação financeira para a sustentabilidade interna e externa, uma responsabilidade social. Às vezes falamos aqui da responsabilidade do capital. Esta diretiva vem chamar a atenção sobre isso. A responsabilidade é do investidor. Portanto, o investidor é o primeiro interessado em que a informação seja fidedigna, se promovam critérios de sustentabilidade, para que haja depois uma resposta por parte dos órgãos de gestão com a responsabilidade social. Mas, Isabel, deixe-me só realçar este ponto. A responsabilidade é do investidor. Que é o capital. Ora bem, isso é muito importante para quem nos está a ver. Sim, é que muitas das vezes achamos que o capital é uma coisa ruim. Não. Sim, sim. O capital é o motor que faz andar isto tudo e que promove condições para quê? Para a sustentabilidade, para o melhor crescimento pessoal e profissional, para o desenvolvimento. Pois, Isabel, e eu conheço casos em que os investidores, mesmo fundos, hoje em dia, quando vão tomar uma decisão de investimento, isto é um assunto crucial para eles. Antes os bancos eram os únicos que valorizavam verdade. as demonstrações financeiras, Sim, sim. a modelo 22 e a IES. Hoje já se começa a olhar para determinados itens deste tipo de relato. E este é um bom exemplo. Portanto, às vezes andamos empurrados pelos outros, mas não é uma coisa ruim. Deixa-me ir ali ao Zé Pedro outra vez. Zé, tu quando olhas para isto e olhas para os teus clientes, vocês lidam diariamente com clientes, já sentem esta preocupação? Em alguns casos sim, até porque muitos trabalham, como a Teresa referiu, na cadeia de valor para clientes maiores, que assim exigem já alguma transparência no que diz respeito a este relato. Outros para obter financiamento, e portanto começa a ser. E também, se olharmos para os incentivos do Portugal 2030, há aqui rúbricas relacionadas com esse e com o relato que também podem ser financiadas pelo 2030. O caminho, e portanto as empresas sim começam a ter alguma preocupação, mas ainda se sentem muito ignorantes, como é que se vai fazer este relato. Pois. E quando nós vamos ver os exemplos, parece que as empresas que já o começaram a fazer se esqueceram do principal objetivo da norma, que é relatar de uma forma concisa, transparente, o que é que a empresa faz da ESG. E quando eu vejo relatórios com 700 páginas, eu acho que é tudo menos isso, Claro. que já ninguém quer ler. Claro. Olha, esta empresa... Olha, eu não leio de certeza. Não, esta empresa só pode ser muito sustentável. Não se faz um relato com 700 páginas e está a conclusão feita. Eu acho que às vezes é intencional até. Pode ser, eu não sei. Mas existem várias empresas Sim. com relatórios deste tamanho, portanto é impossível. O que faz com que o pequeno empresário ainda fique mais perdido no meio disto tudo, não é? Portanto, e o truque eu acho que é só este. Muitas empresas já têm esta preocupação com a sustentabilidade, com as pessoas, com o ambiente, mas não relatam.
Portanto, é uma questão de serem um bocadinho mais organizados e preocupados ao longo do ano na recolha dessas evidências, para que depois se possa arrumar num relato simples. Existem já ferramentas para isso, mas a melhor ferramenta continua a ser uma folha de Excel e uma folha de Word, onde se arruma a informação toda e depois se escreve de uma forma concisa. Uma pergunta que serve para a tua indústria. Tu notas que as empresas do teu setor, portanto, quem presta-lhes serviços de contabilidade e aconselhamento, já têm pessoas formadas e sensibilizadas para isto? De maneira a poder sensibilizar os clientes? Não. Tem havido algumas ações de sensibilização / formação promovidas por entidades como a Apoteca, a Ordem, a APECA e outras entidades privadas, universidades. Ainda há muito pouco tempo estive numa conferência no Politécnico, numa escola de contabilidade onde só se falava disto e, aliás, foi lá que surgiu a ideia para este programa. Portanto, dada a importância do tema também para o nosso setor, mas a maioria dos profissionais de contabilidade, eu atrevo-me a dizer que ainda nem sequer estão sensibilizados para isso. Começam a ouvir falar, começam a ter alguma preocupação porque os clientes já questionam, porque os bancos questionam as empresas questionam os contabilistas. Voltamos ao tal conselheiro, portanto, as empresas ainda não têm quadros. Quando nós fomos a uma grande empresa, esses relatórios de 700 páginas, tem uma pessoa só para relatar de ambiente, outra só para relatar de governança, outra só para relatar de questões sociais. As pequenas e médias empresas têm alguém que quer comprar e vender, ponto, não é? E tanto, o conselheiro acaba por ser o contabilista, mas ainda não há, de uma forma organizada e estruturada, até esta prestação de serviços. Nos auditores, sim, nos auditores já começa a haver alguma preocupação, até em conquistar mercado, para que o revisor oficial de contas possa ser a pessoa que certifica o relato não financeiro, o relato de sustentabilidade. Os contabilistas, falta aqui o passo de bora lá, nós vamos agarrar isto e aconselhar as empresas. O que, por um lado, pode ser uma oportunidade falhada, por outro lado, também dá espaço a que consultores especializados nestas matérias, como se calhar é o caso da Filipa, ou terá muitos amigos, possam vir ao mundo real das pequenas e médias empresas e conquistar esse mercado, desde que consigam fazer da tal forma muito concisa, muito pragmática e sem todos aqueles floreados das 700 páginas, porque as pequenas empresas não conseguem, não têm tempo para isso. Filipa, as pequenas e médias empresas são um problema, até porque não têm assim muitos recursos para estar a dedicar a estas coisas, não é? Verdade. Um dos temas eu acho que tem a ver exatamente com a capacitação, com a formação das pessoas para estarem preparadas para responder a estes critérios, porque muitos deles são muito exigentes mesmo, e embora as pequenas e médias empresas não tenham um nível de exigência tão vincado, pelo menos para já, tem, de qualquer das formas, de fazer um relatório simplificado sobre estas 3 áreas da sustentabilidade. O que é que acontece também? Quer realçar o simplificado? Sim, portanto, não são critérios tão rigorosos nem tão profundos sobre estas 3 áreas. Mas o que é que acontece de qualquer das formas? Como estamos a falar de um conjunto integrado de forças que trabalham ou que devem trabalhar no mesmo sentido, as pequenas e médias empresas são desde já abrangidas e alvo destas medidas. Porquê? Porque podem ser fornecedores de empresas maiores que já têm estas obrigações e aí sim, e são obrigadas a cumprir isso. Completamente. Ou seja, quando as grandes empresas já têm critérios ESG para selecionar os seus fornecedores, automaticamente estas pequenas e médias empresas vão sofrer com isto e têm de estar preparadas desde já para responder a esses mesmos critérios. Ou seja, mais uma vez, de forma direta ou indireta, as pequenas e médias empresas são alvo desta temática desde já. E, como sabemos, em Portugal existe um grande tecido empresarial que tem estas características, ou seja, temos aqui muito caminho a percorrer e, de facto, essa capacitação e preparação das empresas para responderem aos critérios é cada vez mais urgente, porque isto não é para amanhã ou depois, é mesmo para hoje. Sim, a Filipa trabalha também no âmbito do Rede do Empresário. Sim. O que é que tem feito aí nesta matéria? O principal objetivo da Rede do Empresário é exatamente ajudar estas pequenas e médias empresas a responderem às exigências do mercado, quer sejam elas relacionadas com sustentabilidade ou com outros pilares, com inovação, com formação, com bem-estar, ou seja, ao fim e ao cabo a sustentabilidade e o Business Science Network da Rede do Empresário dedicada à sustentabilidade acaba por ser transversal a todas as áreas. Porque, mais uma vez, sustentabilidade, hoje em dia, tudo o que fazemos está ligado, de certa forma, ao pilar da sustentabilidade. Ou seja, todos os outros pilares vão ter o da sustentabilidade. Isabel, quem nos está a ver, e nem é preciso ser da velha guarda, não é? Quem pensa em matéria de gestão, diz assim, pá, desculpem,
Qual é o objetivo de uma empresa? O objetivo de uma empresa, na ótica do investidor, é gerar lucro para poder distribuir dividendos e remunerar... E remunerar o investimento que se fez. Exatamente. Então, porquê é que estamos a preocupar com outras coisas? Deve ser a pergunta mas que essa, eu estava a pensar nisso. Como é que nós explicamos que isto não é muito mais do que uma diretiva, uma imposição? Isto é uma oportunidade para as empresas se reformularem e reduzirem custos. Vou dar um exemplo. Uma determinada empresa de qualquer indústria tem necessidade de mudar de instalações. Imagine que tem 30 pessoas, 50, até 100 pessoas. A distribuição dos espaços, em termos de sustentabilidade, vai obedecer uma otimização da luz solar. A empresa, quando escolher, vou mudar para aquele sítio, qual é a rede de alimentação que eu posso utilizar em termos de energia para me autodotar? E isso vai implicar uma redução de uma fatura muito grande. Esta semana que passou, líamos nas notícias que o aumento de 1 cêntimo em combustível gasóleo teria um impacto brutal numa frota. Oh, Isabel, essas coisas a mim digo sempre a mesma. Quando a gente faz um modelo de negócio, um plano de negócio, tem que integrar este tipo de custos. Exatamente. Ou seja, tudo isso vem pedir ao contribuinte. Tudo isso conta. E onde é que conta? Onde é que se vê esse espelho? Na contabilidade. Pois. Pronto. Quando nós queremos tornar uma empresa sustentável, é para que ela gere um desempenho melhor. Então, como é que ela pode gerar um melhor desempenho? Reduzindo encargos que podem ser otimizados. A questão energética, a questão de melhores condições de trabalho para as pessoas, como está sendo preparado nesta situação da sustentabilidade. Ainda não tive acesso ao diploma, mas há de estar em breve cá fora, na ótica da sustentabilidade empresarial e verde, para um auxílio às empresas na forma de otimizarem os seus investimentos para um melhor desempenho e um melhor apoio. E aproveito já a deixa, não tenho qualquer patrocínio na área, mas há o prémio da PME Sustentável, promovido pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Portanto, eu convido todos os gestores e todos os decisores de PMEs a entrarem no site da PME Sustentável e verem pelo menos os critérios e do que é que estamos a falar. Até porque serve de orientação. São linhas de ação que as pessoas podem começar a ver para preparar. Portanto, é como as ISOs. Parecem muito chatas ao início, mas no fundo vêm para ajudar a entidade a um melhor desempenho. E fazem uma diferença muito grande. José Pedro, naquilo que são os teus clientes, por exemplo, tu consegues falar com uma empresa e dizer assim, olha, isto não é apenas uma obrigação. Se você cumprir isto, até tem vantagens para a sua própria empresa. Por exemplo, isto que a Isabel estava a dizer. Eu conheço hoje em dia pessoas que dizem que não vão trabalhar para certas empresas porque não cumprem determinados critérios. Vocês conseguem explicar essa vantagem? Eu continuo a achar que os euros falam mais alto. Eu no outro dia perguntei a uns miúdos se preferem comprar mais barato ou comprar numa empresa... Eu faço essa pergunta frequentemente, a resposta é mais barato. Infelizmente. Mas, até porque a União Europeia é altamente regulamentadora, não é? Na verdade, a lei já existe e tem que ser cumprida. E, portanto, e sobretudo voltando às PMEs, as PMEs só vão poder vender e só vão poder ter financiamento e só vão poder contratar pessoas se cumprirem. Portanto, nós estamos numa economia de pleno emprego, por isso é que as pessoas dizem que só vão trabalhar para empresas sustentáveis. Estamos numa economia em que temos que vender aos grandes, porque são as grandes cadeias de retalho que dominam o mercado. Por isso, vamos ter que cumprir com os critérios da ESG, porque senão eles não compram, vão comprar a outro sítio. Vamos precisar de financiamento, porque em Portugal qualquer empresário acha que pode ser empresário sem dinheiro. Também só vai obter financiamento se conseguir cumprir com os critérios da ESG, senão vai ter spreads mais altos ou vai ter financiamentos negados. E portanto, eu acho que para atingir o máximo de conseguirmos ter lucro, vamos ter que, obviamente, cumprir e relatar isto para que as nossas informações sejam mais apelativas ao mercado. Um bocadinho o que a Isabel disse das ISO, portanto, eu acho que as ISO também têm isto, tem uma componente de eficiência, de segurança, de qualidade e de marketing, porque o selo conta. Aqui é a mesma coisa. Portanto, aqui nós vamos ter uma componente de trabalhar melhor, de reter melhor os nossos talentos, de conseguir vender melhor, porque temos aqui uma prática que nos permite chegar a determinados clientes e depois tem a questão da reputação que o selo nos traz. Bom, como sabe, todos os programas nós pomos aqui um link, aliás o link está aqui em baixo e já temos inclusive a votação. E, portanto, vou repetir a pergunta e vou pedir ao Marco, que está ali na Regi, para colocar o gráfico no ar. Conhece as vantagens que a implementação da ESG proporciona aos negócios?
Nunca pensei nisso, 27%, ou aliás, quase 30%, não 55,6% e sim 14,8%. Olha, está aqui o link em baixo, vamos pedir-lhe para continuar a votar, porque isto é informação útil para nós também. Foi o... Eu ia dizer foi o Corporate Business, mas vou chatear o José Pedro, como costumo fazer habitualmente. José Pedro, qual é o tema do próximo mês? Não faço Ainda não ideia, sabe. mas vai ser interessante. Como sempre, não é? A resposta já é essa mesmo, vai ser interessante. Antes de irmos embora e agradecer ao Zé Pedro e à Isabel, também à nossa convidada desta semana, a Filipa Moita, agradecer-te e dizer que nós voltaremos no próximo mês. Não sabemos qual é o título do programa, mas vai ser interessante, como diz já Pedro Farinha. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês com a melhor informação financeira e fiscal. Muito obrigado.